Olá meus amigos do YouTube, meus amigos do Facebook, meus amigos do Instagram. Sejam bem-vindos, mais uma palavra, aqui no canal Palavra de Deus, Daniel Alves. Hoje, meus amigos, eu trago uma palavra em 1 Pedro, capítulo 5, em versículo 8 e 9, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ainda anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Glória a Deus. Amém. Meus amigos, hoje eu como uma pessoa muito devota e com fé no nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Deus, porque eu posso dizer para vocês que antes eu não tinha a fé que eu tenho hoje, porque eu não conhecia o poder de Deus, não conhecia o que Deus pode fazer na nossa vida, não conhecia e eu não tinha o pensamento também, eu não buscava, eu não buscava o querer. Eu ia muito, eu sou de uma família, não são da igreja, meus familiares não são da igreja, mas a minha avó me levava. Eu tive e fui com ela umas 2 vezes, mais ou menos, 3 vezes, eu ia com a minha avó. Mas eu muito novo, com meus 12 anos, 13 anos, uma criança, como posso dizer assim. E aí eu digo para vocês assim, meus amigos, que eu como uma criança, eu escutava, mas para mim aquilo para mim não me servia. Por quê? Porque eu não queria que servisse para mim. Por ser uma criança. E hoje eu acredito no tempo de Deus, porque nós temos na vida um tempo para descobrir cada coisa na nossa vida, nós temos um tempo para descobrir. E esse tempo, quem sabe da nossa vida, e o tempo para nós é Deus. Deus é o soberano, Deus, nosso Pai sábio, o tempo que precisamos, Precisamos realmente a passar por etapas na nossa vida até nós chegarmos no momento que Deus, nosso Senhor, e Ele diz para vocês, Deus chega de uma maneira assim, na nossa vida, muitas vezes, que a gente nem espera. Porque eu era muito assim, muito sem fé, muito ateu, assim, não tinha fé, não acreditava muito, Depois eu comecei sentindo, já nos meus 20 e poucos anos, 26 para 27, comecei a sentir certas coisas, eu escutava, muitas vezes eu escutava vozes, parecia que me chamavam, parecia que falavam comigo, eu enxergava espíritos, eu enxergava. E aí eu digo para vocês, meus amigos, que no fim, eu tendo uma
uma presença na minha vida, não é? Uma irmã minha sendo de religião, eu acabei assim, indo naquele balanço, porque no mundo dizem, né, que quando nós temos dom, mediunidade, né, para nós, aí a primeira coisa que veio, que eu tinha mais contato, era com a religião, com a Umbanda, né, que já estava assim, já se filtrando na minha família, e acabei indo para esse lado sem ter a instrução que eu precisava na minha vida. E eu sei que como dessa palavra, como diz no versículo 9, diz assim, que qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos, não é? Das aflições, e porque nós somos mais guiados, meus amigos, a não ir perante a Deus, ir a encontro a Deus, ir a conhecer Jesus, do que nós não, dizendo assim, nós somos mais levados a conhecer outras coisas do mundo do que a Deus. Por quê, meus amigos? Porque, como diz na palavra, que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar e sede sóbrios, estarmos sóbrios, não é? Não é sóbrios na bebida, não é sóbrios na bebida. É sóbrios, nós temos que estar alerta. Nós temos que estar vigiando. Só que nessa etapa da minha vida, dos meus 20 e poucos anos, eu fui acabar sendo levado, porque muitas vezes a gente é levado por ilusões, não é? Ilusões, acreditando em certas coisas, como chegaram para mim assim, porque tu tem dom, né? Tu é médium, tu é uma pessoa sensitiva, tu sente as coisas das outras pessoas, o que as pessoas estão passando. E isso tudo, esse dom todo começou por eu ter pouca informação e mais cercado pela outra parte religiosa. Acabei frequentando, acabei entrando, não é? E depois de uns 7 anos nessa religião, eu me paro sabe aquele momento que parece que assim, todos se apartam de ti e tu fica assim, que tu tem que buscar algo. Alguma coisa me mostrava assim, que eu tinha que correr atrás de algo. E eu fui a Deus. Fiz uma oração, e aí Deus entrou em contato comigo através de um anjo dele, mandando um anjo dele para me mostrar o caminho que hoje eu sigo, que é Jesus, que é o nosso grandioso Deus. Onde eu estava fazendo essa oração, e o anjo de Deus me mostrou, chegou com a presença dele maravilhosa, no meio de uma luz muito forte, e falou comigo. E disse assim para mim: a partir de hoje, a partir de agora, eu vou tomar conta da tua vida. Deixe comigo
eu tomarei conta dos teus passos, te vigiarei e andarei contigo. Aí eu perguntei quem era. Aí esse anjo disse: eu sou um anjo enviado por Deus, pelo Altíssimo. E ele me mostrou aquela imagem, uma imagem muito bonita, meus amigos. Imagem muito bonita que me apareceu na minha frente assim um caminho de luz. E lá ao fundo daquele caminho, um clarão assim, e através daquele clarão começou a aparecer a imagem de Deus sentado no seu trono. E aí eu vi o caminho de Deus. Exatamente. Aí o anjo disse: exatamente. E eu disse para o anjo, no momento já comecei a me emocionar, já comecei a chorar, porque é uma coisa assim, muito maravilhosa, muito linda. Quando a gente recebe um anjo de Deus que começa a mostrar para nós que nós temos saída, porque que Deus é a nossa saída quando nós queremos que Deus entre na nossa vida. Meus amigos, esse anjo chegou para mim, eu peguei e perguntei para esse anjo: mas eu não entendo da Bíblia. E ele disse assim, o anjo do Senhor disse assim para mim: e eu vou te guiar, eu vou te ajudar. E tá aí, meus amigos, o anjo de Deus vem através desse anjo me ajudando. E eu sei que Deus também pode te ajudar através de um anjo, porque Deus tem os seus anjos para nos ajudar. E aí veio, meus amigos. Aí começou, aí esse anjo de Deus disse para mim assim, ó: começa por Abraão, fé de Abraão. E eu não sabia, meus amigos, nem quem era Abraão. Eu com 30 e poucos anos, meus amigos, não sabia nem quem era Abraão. Não sabia por quê? Porque o diabo, o Satanás, ele te cega e não deixa nós querer saber certamente quem é Deus, não deixa nós ir em busca de outras coisas, de aprender outras coisas, não deixa. Tanto que teve que vir esse anjo, meus amigos, para me mostrar as coisas e eu senti. E eu peguei e perguntei para esse anjo: mas por quê? Por que comigo é assim? E tem que ser assim. Porque esse anjo disse para mim assim, ó. E eu disse: eu passei por tudo que eu passei, porque agora? E esse anjo disse para mim assim, ó: olha só, você passou por tudo que você passou, porque era para te passar. Para te ver com teus próprios olhos. E aí eu vejo, meus amigos, que muitas coisas a gente passa na vida para depois achar o nosso caminho, porque nós temos que passar por ali para nós ver, sentir, porque como diz na palavra, as aflições não é só eu que passo, não é só você que passa. Nós todos passamos por aflições na vida. E aí nessa visão toda, eu perguntei para o anjo: e a religião? A religião tu entrega, tu deixa, porque tu vai ter a coisa maior que tudo, que é Deus. E aí, meus amigos, aí eu fui, me entreguei e fui, porque o anjo pegou e disse para mim assim, ó: tu vai ser a prova viva, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Tu vai ser a pessoa usada para falar de Deus, para falar de Jesus.
tu vai ser a pessoa, a prova viva, que da maneira que tu vai fazer o estudo, da maneira que eu vou te guiar. Eu vou te guiar, diz o anjo. E eu disse, mas como? Tu vai mudar, mas tu vai mudar passo a passo. Eu disse, mas por quê? Aí ele me respondeu, o anjo de Deus me respondeu, porque tu vai mudar passo a passo para te não ficar radical. Aí eu entendi, meus amigos, que Deus tem o seu tempo na nossa vida. E nós temos o nosso tempo para nós ir mudando passo a passo, para nós não ficarmos radical, entender o lado de cada um, respeitar o lado de cada um, meus amigos. E hoje eu digo para vocês, meus amigos, do que me dizinho, não é? Do que me dizinho, tu tem dom para trabalhar na religião, tu tem dom para receber entidades. E hoje eu vejo, meus amigos, que o dom que eu tinha para receber entidades era desse dom. Eu perguntei para o anjo, e o dom, e o meu dom, o dom que tu tem é de Deus. Todos quando nós nascemos, diz o anjo, todos quando vocês nascem, vocês já nascem cada um com seu dom. Basta aprimorar, buscar a Deus, buscar a verdadeira força. Para quê? Para se ampliar mais, não é? Porque, e aí, essa espiritualidade vem muitas vezes, né, usando esses certos dons que a gente tem, vem para quê? Vem para tentar nós passar para o lado deles. Mas eu digo para vocês, meus amigos, nós não somos obrigados a frequentar aonde a gente não se sente bem. Nós temos que frequentar a religião onde nós se sentimos bem. E aonde Deus esteja, né, em primeiro lugar, não em segundo. Porque muitas religiões hoje em dia fazem oração para Deus, né? Fazem oração para Deus, fazem, né, os seus rituais e fazem oração para Deus, mas só que Deus não precisa ritual. Deus é único. Porque, como diz na palavra, nós não podemos amar e adorar dois deuses. Nós temos que ter um Deus só. E hoje eu digo para vocês, eu amo, eu adoro somente um Deus, que é o nosso Senhor no céu. E dessa palavra, meus amigos, que eu trago para vocês, em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 9, que diz assim: ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós todos vamos passar por aflições, porque todos nós temos que passar para nós atingirmos, né, o tempo de Deus, porque Deus sabe a hora de agir na nossa vida. Deus sabe o momento certo, momento que nós já estamos maduros para seguir a sua caminhada. E no versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
o diabo, meus amigos, ele anda na nossa volta. Ele anda na nossa volta, ele anda ao nosso redor, tentando nos, como diz a palavra, né? Tentando, né, nos tragar, tentando nos levar sempre para o lado dele e jamais para o lado de Deus. Ele nos cega, ele nos tira do caminho. Muitas vezes nós estamos num caminho que nós achamos que aquilo é bom, que aquilo ali é maravilha, que dá tudo bom, mas não. Satanás, o diabo, ele tem essa esperteza, ele tem esse poder de nos cegar. Ele nos cega com a vaidade, ele nos cega com os caprichos, ele nos cega principalmente com o orgulho, o nosso orgulho. Ele nos cega de várias maneiras, até com coisas que nos dão prazer do mundo, ele nos cega. Ele faz a gente ver a igreja de uma maneira errada. O diabo faz a gente ver as coisas de Deus. Dou um exemplo para vocês. Eu não posso fazer, se eu for para a igreja, eu não posso fazer isso porque não é de Deus. Se eu for para a igreja, eu não posso fazer aquele outro. Meus amigos, Deus não proíbe nada. Deus não proíbe nada, tanto que Deus nos deixou livre no mundo para escolher o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer de nossa vida. Mas por isso que existe o arrependimento. Porque o momento que nós ver que o que nós estamos fazendo na nossa vida não está indo à frente, está nos matando, está nos deixando doente, a quem nós vamos procurar? A Deus. Esse é o momento de Deus. Então eu digo para vocês, não fiquem tristes, se Deus está esperando você amadurecer. Não fique triste se Deus está mostrando que nós temos que estar alertas e vigilantes, porque o diabo está ao nosso redor, não deixando nós ver um palmo na nossa frente. Cuide, meus amigos, cuidem-se, porque o diabo, ele usa qualquer pessoa, pode ser até uma pessoa da sua família, para nos entristecer, para nos tirar muitas vezes, nos tirar do sério, para nós acabar fazendo o quê? Coisas que não são de Deus. Vamos, meus amigos, vamos nos agarrar, permanecer, como diz na palavra, Como diz na palavra, resistir firmes na fé. Nós temos que resistir firmes na fé, orando, procurando a Deus, porque a vida é um caminho de luta. Se você acha que o momento que você encontrar Jesus, você não vai ter luta na sua vida, você está enganado. Você não conhece ainda. Quanto mais nós tivermos em Cristo Jesus, mais luta nós vamos ter, porque Deus, ele vem para nos mostrar e nos provar cada vez mais a nossa fé, que nós devemos de ter nele, porque da nossa salvação e pelas nossas obras e merecimento na nossa vida, nós vamos ter no momento que Deus vê que nós estamos lutando, nós estamos correndo atrás, porque Deus quer ver filhos lutadores.
Filhos como diz na palavra, sóbrios, alerta, vigilantes, não é? Ficaremos, né, meus amigos? Em nome de Jesus. Vamos ficar vigilantes, vamos querer aprender algo, vamos querer vir a Deus, vamos querer aceitar Jesus na nossa vida. Meus amigos, quando eu falo querer aceitar Jesus na nossa vida, eu não estou dizendo para você ir para uma igreja, não estou dizendo isso. Estou dizendo para nós querer saber o que Deus quer de nós. O que Deus quer que nós façamos para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Ser pessoas boas. Porque o momento que o Espírito de Deus tiver em nós, nós vamos mudar. O momento que Deus nos escolher, nós vamos ser os filhos escolhidos de Deus. E vamos ter a justiça sobre todas as coisas, né, que muitas vezes nós somos injustiçados. Dessa palavra então, meus amigos, e dessa nossa conversa abençoada por Deus, vamos nos manter firmes na fé, vigilantes, porque o diabo anda na volta, anda ao nosso redor, bramando para nos destruir, arrasar com a nossa vida. E o diabo é o dono da mentira, é o dono da confusão, é o dono do pecado. Vamos em frente, vamos ficar, meus amigos, alertas sempre. E querer, não basta nós pegarmos, né, a palavra de Deus, a Bíblia, e nós lermos, sem querer se entregar à história, ao nosso Deus, a caminhada de Cristo, do Evangelho de Cristo, Antigo Testamento, Novo Testamento. Vamos querer saber para nós, né, nos encontrarmos, porque Deus tem o caminho certo para nós na sua palavra. Glória a Deus. Porque o anjo de Deus disse para mim: você vai ser a ponte que muitos vão buscar como você. Eu serei, como diz o anjo, eu serei a ponte, porque muitos, meus amigos, eu busquei o Senhor orando, de coração, me perguntando cada vez mais. Quando eu tinha uma dúvida, vocês acham que quando eu tinha alguma dúvida da palavra de Deus, quando eu lia, eu perguntava para alguém? Não, eu perguntava para Deus. Eu entrava em contato com Ele em oração e perguntava para Ele. Ele tem que me direcionar. Deus tem que nos direcionar. É fácil muitas vezes nós com dúvida chegar até a outra pessoa e perguntar, é fácil. Mas só que o anjo de Deus não queria que eu fizesse isso, que eu buscasse, porque o anjo de Deus, assim como Deus, nosso Pai, Ele quer que nós busque, queira entender. É fácil, meus amigos, nós pegar e ir numa igreja e escutar o pastor, escutar o ministro falar da palavra, é fácil. Mas o que o anjo de Deus quis me dizer é que nós temos que buscar nós por nós mesmos. É nós e Deus. Depois sim, depois nós podemos ir
quando nós nos acharmos preparados, que Deus estiver nos preparando e nos mostrar: agora pode ir à minha casa, para você ver, conhecer como são o povo de Deus. Amém? Então, meus amigos, vamos ficar firmes na fé. Vamos procurar querer, entender, querer buscar na palavra de Deus. E dessa palavra eu digo, ficaremos firmes na fé, vigilantes, e não se preocupe. Se você passa por uma aflição, não se preocupe. Por um tormento, por um problema de saúde, muitos de nós, passam também por algo. E muitas vezes é a mesma coisa que nós estamos passando na vida. Não é só nós que muitas vezes sentimos uma dor de cabeça. Outros também sentem. Não é só nós que muitas vezes sentimos triste. Outros também se sentem tristes. Outros também se sentem amargurados. Glória a Deus. Mas em nome de Jesus, eu digo para vocês, nós temos um Deus. E esse Deus quer nós tornarmos vigilantes, atentos e firmes na fé. E vamos combater esse inimigo que nos cerca. Vamos combatê-lo, porque ele não pode com esse grandioso Deus que nós servimos. Amém? Desejo a todos um dia, uma semana abençoados a todos. Amém. Fiquem com Deus.